Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O salmo da liturgia deste domingo diz o seguinte: que de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por isso, quais são os temores que você, nesse momento, deseja que o nosso Deus livre você? Quais são os temores que te deixa nesse momento triste, angustiado, e que você deseja, né? Assim como o salmista desejou que o Senhor Deus livrasse ele de todos os temores, também nós vamos pedir a Deus neste momento que Ele nos livre do temor da desunião, da ausência de perdão, do temor da violência, do preconceito, do racismo, da guerra, né, da desilusão, da depressão, da doença, da insegurança, da ansiedade. São tantos os temores, né, que nós às vezes carregamos, né, dentro do nosso coração e que a gente já sabe, a gente já conhece, já temos a certeza de que Deus pode nos livrar de tudo isso. Basta a gente colocar o nosso joelho no chão, o joelho do nosso coração, e pedir a Deus com fé, com esperança, que tudo pode melhorar na nossa vida. Queremos nesse momento nos unir à família de Heleno Magalhães Neves. Ele faleceu e a gente quer, nesse momento, vamos pedir oração pela família. A gente sabe que quando parte alguém querido, a família sofre muito, né? Sofre muito a ausência, a saudade, mas tendo essa certeza de que a pessoa querida já está diante de Deus, já está no colo de Deus, já está participando da vida eterna. Por isso, vamos nos unir, toda a família de Heleno Magalhães, lembrando, trazendo presente a sua irmã, que é minha amiga, Eurizália. Vamos também rezar hoje, trazer presente às pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Maria Rita, Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Ana Lins, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide, Maria Lins, Luiz Carlos, Brito Santana, Natália Rodrigo, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho e toda a família, Maroli e também a sua família, Liene Santana Rocha, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Raimundo José Coelho, Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano e Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádaja da Silva, Gildevan Alves, Angelina Umbelina, Marise Umbelina de Santana e Maria Isabel Dias da Silva. Queremos também, meu irmão e minha irmã, rezar por todas as vítimas da pandemia e pedindo mais uma vez que Deus nos ajude, né? Para que também a gente possa se cuidar mais, né? Tomar mais cuidado da gente e dos outros, né? Aqui em Petrolina, ontem, né? Deu 700, quase 800 casos de Covid. Então vamos rezar por todas as vítimas, pessoas que, né, que estão contaminadas, que estão nos hospitais, que estão em casa. Queremos também nos unir a todas as pessoas desempregadas, nos unindo também a todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Agora, claro que São Pedro, na festa popular, foi dia 29, porém a igreja celebra no domingo seguinte, né?
o dia de São Pedro e São Paulo. Então é hoje, domingo, nós celebramos o dia de São Pedro e de São Paulo. Vamos, neste momento, abrir a nossa Bíblia na liturgia de hoje, Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, é interessante lembrar, trazer presente a figura de Pedro nesse dia de hoje, né? Que a igreja celebra, né, o seu dia. E a figura de Pedro, aqui Pedro confirma que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus vai confiar a Pedro a sua igreja, uma missão. Nós já sabemos que Pedro era um homem rude, né, de pouca instrução intelectual, era um pescador e que disse sim a Jesus, né, que disse sim a Jesus. Algumas características também negativas de Pedro traz os evangelhos, sobretudo quando ele nega, né? Nega que conhecia Jesus no momento da paixão de Jesus. Ele nega. Porém, ele se arrepende, ele volta atrás, e a partir daquele momento, depois da ressurreição, Pedro, depois que ele recebe, né, o Espírito Santo, ele se coloca à disposição e aquele medo, aquele Pedro medroso se transforma num homem corajoso. A primeira leitura do Evangelho de hoje vai falar de Pedro enfrentando as autoridades. E ali Herodes, né, vai prender Pedro, primeiro manda matar João, depois de matar, né, e de torturar alguns dos discípulos, ele manda prender Pedro. E Pedro é salvo por um anjo. Ele está na prisão, o anjo aparece, as correntes, né, são quebradas e o anjo consegue tirar ele da prisão. E depois nós já sabemos do final de Pedro, né, que ele morreu também, assim como o mestre, né? Ele foi assassinado. E hoje, Jesus, no evangelho de hoje, Jesus faz essa pergunta para Pedro: quem sou eu? Na verdade, ele faz para os discípulos, né? E Pedro é aquele que vai responder: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ali, logo em seguida, depois dessa confissão, Jesus vai confiar a Pedro a sua igreja e vai dizer para ele que tudo aquilo que ele ligar no céu será ligado também na terra. Tudo aquilo que vai ser que é desligado no céu vai ser desligado também na terra. O problema, eu fico pensando, e quando eu rezava hoje, a gente resume a vida de Pedro, né? Seria o momento da gente celebrar, da gente retomar a missão, né, de Pedro. A gente se resume, tudo se resume na festa, no forró, na festa mundana, né? Infelizmente, né? A gente não consegue rezar mesmo a vida desse santo. E quando a gente celebra a vida de um santo, é justamente para a gente aprender, para a gente ter como exemplo, né, na nossa vida. E a mesma coisa aconteceu com Paulo, né? O que a gente sabe de Paulo é que ele era um perseguidor dos cristãos e ele se converte, né, ao cristianismo,
né? Ele é um judeu observante, perseguia os discípulos de Jesus e depois ele se converte e se torna um grande missionário dos gentios, dos pagãos. E o evangelho, a segunda leitura de hoje também vai falar de Paulo, né? Ele fala de Paulo, sobretudo quando Paulo diz: Eu combati o bom combate, guardei a fé, né? Guardei a fé. Então, Paulo foi aquele que também serviu ao Mestre com fidelidade, né? Foi fiel, foi perseguido, foi preso, também foi morto, e tudo isso por causa da boa notícia, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E hoje nós somos convidados a olhar para esses dois grandes santos que fizeram a diferença na história, né? Que fizeram a diferença na história, que fizeram com que o Evangelho saísse de Jerusalém, a Boa Nova, né? E fosse para todas aquelas regiões, sobretudo dos pagãos, né? Eles foram grandes missionários, propagadores da Boa Nova de Jesus Cristo. Por isso foram perseguidos, presos e foram mortos por causa de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse domingo a gente possa refletir mais sobre esses dois santos. E aí a minha sugestão é que a gente retome a primeira leitura, que fala da prisão de Pedro, e a segunda leitura, que fala um pouco mais de Paulo. E o Evangelho, né, que vai falar justamente desse momento, quando Pedro assume para valer a sua missão, quando ele reconhece Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, e quando ele recebe a missão de cuidar da igreja, de ser o chefe supremo da igreja. Por isso, nesse momento, meu irmão e minha irmã, também vamos rezar e trazer presente o nosso Papa Francisco, né? Ele que também vive a boa nova de Jesus Cristo na simplicidade, na humildade, conduzindo a sua igreja. Que o Senhor, neste momento, nos abençoe e que nos ajude, né, a refletir mais sobre os nossos santos de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.